E o tema da mensagem é construindo a minha história. Com Deus ou com o mundo? Eu inicio com uma interrogação, com a intenção de que nós possamos refletir um pouco sobre essa realidade. 1 João, capítulo 2, versículo 15. A palavra do Senhor diz assim: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Feche seus olhos. Esse é o momento de você falar com o Senhor e refletir um pouco sobre todo o momento do louvor, da adoração, das ministrações. Até aqui certamente o Senhor já falou com você. Certamente o Espírito Santo já conduziu algumas direções ao seu coração. Mas esse é o momento em que nós paramos um pouco mais de tempo para refletir na palavra. E é oportuno nesse momento pedirmos ao Espírito Santo que abra o nosso entendimento, que fale com a gente. Tu és o Deus, Senhor, que esquadrinha os nossos pensamentos, ó Deus. O Senhor é aquele que vai no mais profundo do nosso coração. O Senhor consegue mesmo em meio a uma multidão nos tornar únicos, especiais, dirigindo uma palavra específica para o nosso momento. Uma palavra que nos edifique, que nos console, que nos fortaleça, que nos conduza a viver aquilo que o Senhor tem para a gente. Por isso, abre, Deus, o nosso entendimento nessa noite. Faça-nos entender os teus propósitos. Permita-nos refletir, ó Deus, os caminhos que muitas vezes decidimos percorrer distantes do Senhor. Como isso pode impactar a nossa vida, mas ao mesmo ponto, Deus, nos leva a entender a graça que recebemos e a alegria de podermos desfrutar de um tempo na Tua presença, vivendo de glória em glória diante do Senhor. Pedimos, ó Deus, revela-nos a Tua palavra, fala conosco, em nome de Jesus, amém. Amém? Queridos, construindo a minha história, com Deus ou com o mundo. Todos nós estamos construindo a nossa história, não é mesmo? E é bem oportuno nessa noite nós refletirmos como estamos conduzindo essa história. Se decidimos conduzir essa história com Deus e com os planos que Ele tem para a gente, ou se vamos conduzir a nossa história fora dos planos que Deus tem para a gente. Essa palavra tem dois objetivos, e o primeiro deles é nos levar a reconhecer a importância de se manter o nosso amor firmado em Deus durante a jornada da vida. Eu digo isso, queridos, porque quando nós aceitamos Jesus e nós então somos completamente envolvidos com aquele amor, é algo muito forte, né? Se nós pudéssemos ter a oportunidade de cada irmão contar como foi a experiência que conheceu Jesus e se apaixonou com Ele, né? Certamente é algo inexplicável, algo assim maravilhoso, é algo que nos envolve de tal forma e nos faz viver um novo tempo na nossa vida, tão maravilhoso, queridos, que é muito intenso. Mas a grande questão é que na jornada da vida muitas coisas acontecem. E então nós precisamos reconhecer a importância de mantermos esse amor.
aquele primeiro amor ao longo da vida, fazendo nosso coração palpitar pela presença de Deus, fazendo nosso coração querer ouvir a sua palavra, querer conhecer a sua palavra, querer orar, falar com Deus, adorá-lo de forma maravilhosa. Esse querer estar com Deus mais do que se quer estar em qualquer outro lugar ou qualquer outra pessoa, precisa ser mantido no nosso coração. É nossa responsabilidade. É responsabilidade individual de cada um de nós, queridos, mantermos o amor por Deus ao longo dessa jornada que é a vida. E o segundo objetivo é refletir o impacto do exílio, ou seja, de quando nos distanciamos de Deus, e o impacto da restauração que podemos viver em Deus, interpretando o contexto de Salmos 126 e 137 e sua forma de expressar emoções espirituais através da oração e adoração. Logo após a introdução, nós vamos refletir sobre 2 salmos, queridos, que falam exatamente de um tempo em que o povo de Deus esteve distante da presença dele. Como que ele viveu, qual foi os sentimentos. E a gente vai fazer uma comparação com um salmo que fala quando eles são restaurados da presença de Deus. E através dessa expressão do salmista, nós vamos aprender algumas lições preciosas. O texto que nós lemos de introdutório, queridos, de 1 João 2, capítulo 2, versículo 15, fala sobre não amarmos o mundo, nem o que nele há. Porque o que há no mundo, ou seja, o desejo da carne, o desejo dos olhos, o orgulho, a soberba da vida, isso não provém de Deus. O texto, ele nos alerta a não nos deixarmos levar por todas as coisas que estão ao nosso redor, que fazem parte da nossa vida, e não nos esquecermos do Senhor. Não que significa que não devemos apreciar as coisas boas da vida, apenas não devemos deixar que elas levem de nós a nossa devoção pura e sincera a Deus. Quando nós nos convertemos ao Senhor e vivemos o impacto do primeiro amor, então nos deparamos com a jornada da vida, que é o caminhar dia a dia com o Senhor. Nós vamos nos deparar com muitas coisas, muitas propostas, muitas situações pelas quais nós vamos percorrer, nós vamos passar, e muitas das vezes nós podemos incorrer no erro de deixar que todas as coisas que nos envolvem, todas as situações que nós vivenciamos, ganhem o apreço e o primeiro lugar no nosso coração. É exatamente isso que esse texto quer nos alertar. Mesmo estando no mundo e apreciando tudo que Deus tem nos dado, nós não devemos permitir que o nosso coração se apegue a essas coisas de tal forma que nós venhamos perder a nossa devoção pura e sincera a Deus. Talvez você pergunte assim: como que nós podemos perder a nossa devoção simples, a nossa devoção pura e sincera? Nós podemos nos perder, se podemos colocar aqui no telão o versículo 16 de 1 João capítulo 2, nós vamos perceber que no versículo 16, dá para colocar aí para a gente? Ele vai nos trazer 3 situações que podem, e tem levado muitas pessoas a se distanciarem de Deus. A primeira delas a gente percebe aqui, olha, porque o que há no mundo, ou seja, vai explicar, primeiro, os desejos da carne. O desejo da carne é uma das coisas que são capazes de nos distanciar de Deus, dos planos, dos projetos, dos alvos, da pura e sincera devoção a Ele. Quando permitimos que a nossa carne, o desejo pelos prazeres, pelas realizações, pelo alcançar, seja muito maior do que o nosso desejo de estar com Deus. Não só os desejos da carne, mas os desejos dos olhos, o que enche os nossos olhos, né? Eu quero aquilo.
eu quero aquilo, eu quero essa situação. E aí a gente vai alcançando, a gente vai trabalhando, a gente vai percebendo as coisas acontecerem, e podemos incorrer inclusive no erro de, ao alcançar tantas coisas ou projetarmos tantos alvos, nos perdermos de Deus. Os nossos olhos podem estar tão focados nas coisas que eles se deslocam de onde nunca deveriam ter saído, que é da visão de Deus, dos propósitos de Deus, dos alvos de Deus, porque a própria palavra nos ensina, palavra de Jesus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, ou seja, o orgulho pelas realizações, pelo alcance, pelo ser notado e percebido, acabam nos distanciando de uma devoção pura e sincera a Deus. Todas essas coisas não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Talvez seja válida uma reflexão nessa noite, queridos. O que tem enchido os nossos olhos? Sabe quando uma criança, ela gosta muito de futebol, e aí ela descobre que está chegando um craque na cidade, né? Os olhos enchem, né? Não tem nenhum problema com isso. Mas exatamente nesse aspecto, como os nossos olhos têm se enchido pelas coisas de Deus, pelos propósitos de Deus, pelos alvos de Deus, pelo querer estar com Deus. A Bíblia, ela nos ensina que tudo nessa vida é passageiro, é transitório, e somos convidados então a valorizar o que é eterno, buscando o verdadeiro propósito da vida e investindo tempo naquilo que é duradouro, um relacionamento diário com Deus. Pastor, mas não tenho sentido vontade de orar, não tenho sentido vontade de buscar o Senhor. São suas emoções. Nem sempre elas são favoráveis ao que deve ser feito. E aí é o momento de nos posicionarmos, e mesmo sem desejo, orarmos. Sabe que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Os momentos em que talvez você percebe que as suas emoções não estão tão favoráveis assim, seja o momento de nós ouvirmos a palavra de Deus. Pega a palavra, leia em voz alta, andando durante a casa, recite os salmos, medite nos provérbios, nos ensinamentos e princípios bíblicos. Se a leitura é difícil, pegue o celular, coloque lá na Bíblia online, escute a palavra de Deus, ouça a palavra de Deus. Eu quero dizer uma coisa, depois de você ter ouvido pelo menos umas 2 horas da palavra de Deus, eu quero te dizer, o seu coração estará diferente. Às vezes, tem momentos que são difíceis demais, então eu decido escrever na minha agenda 10 cânticos que eu vou adorar o Senhor sem parar. E eu canto o primeiro assim mais ou menos, o segundo vai melhorando, o terceiro está muito bom, o quarto eu já estou em prantos. E ao chegar no 10º hino que eu decidi que eu iria separar para adorar ao Senhor, eu percebi que ali o meu espírito estava muito mais forte do que a minha carne, que queria me distanciar do Senhor. Precisamos tomar uma decisão, queridos, de escolher a Deus todos os dias, porque o mundo passa, assim como todas as coisas que estão no mundo, mas aquele que permanece em Deus, esse chegará até o fim. Essa é uma realidade bíblica, queridos, que nós precisamos entender, que quando buscamos o Senhor, buscamos a sua presença, estamos buscando aquilo que é eterno, aquilo que é duradouro, aquilo que é para a vida
toda, no instalar de dedos, a vida pode escorrer das nossas mãos, mas aquilo que guardamos em Deus, aquilo que construímos no Senhor, isso será levado por toda a eternidade. Eu quero incentivá-los, queridos, nessa noite, através da palavra de Deus, a buscar o Senhor com todo o seu coração. Você talvez já esteja nesse ambiente, queridos, apaixonado por Deus, apaixonado pela presença de Deus. Então continue adorando, buscando, clamando por Ele, porque nada se compara a uma vida lado a lado com o Espírito Santo. Eu quero falar um pouquinho sobre o impacto de uma vida distante de Deus. Eu quero ler palavras tiradas do diário de um adorador anônimo. Essas palavras dizem o seguinte: Senhor, sem Ti me sinto vazio, e acabo buscando em pessoas e coisas aquilo que só encontro em Ti. Minhas fragilidades ganham forças, e acabo me perdendo de mim, de quem eu realmente sou, e daquilo pelo qual fui criado. A perspectiva de missão e vida eterna se tornam insignificantes, tirando de mim a única esperança que me faz prosseguir. Nós percebemos dessas palavras, queridos, que distante do Senhor, nós encontramos um vazio no coração. Tentamos preencher com coisas, pessoas, mas em vão, em uma busca em vão, porque aquilo que nós só encontramos em Deus. Fragilidades ganham força, e as pessoas acabam se perdendo de si e dos propósitos que Deus tem para elas. A perspectiva de missão e propósito vão embora. E a única esperança, que era de vida eterna, parece já não fazer mais sentido. Exatamente assim é como as pessoas que estão distantes do Senhor se sentem. E eu quero trazer o Salmo de número 137 para a nossa reflexão nessa noite. Um salmo que relata exatamente a situação em que o povo de Deus se encontrava, distante da sua presença. Salmo 137, queridos, ele relata o lamento do povo de Deus quando estava cativo na Babilônia. A Bíblia diz que o povo de Deus, por vezes, pecou contra ele, buscou outros deuses e se envolveu em práticas que não agradavam ao Senhor. A sua misericórdia é grande, infinita, e vários profetas foram levantados para alertar o povo que eles deviam se arrepender, eles deviam se voltar para o Senhor, mas nada acontecia. Então Deus, um Deus de amor e por amor, estabeleceu um tempo em que o povo sofreria o exílio, um momento distante da sua presença. A Bíblia diz que Deus permitiu que o exército babilônico, comandado por Nabucodonosor, viesse, invadisse Jerusalém, destruísse todas as coisas, saqueasse o templo, matasse muitas pessoas e levasse muitos como escravos para a Babilônia. Distantes de Deus e da presença de Deus, queridos, vivemos assim, uma vida distante dos planos dele e escravos das nossas vontades, dos nossos desejos e de um sistema que hoje está estabelecido sobre a terra. Vamos ler Salmo 137, vamos ver o que ele sentia. Salmo 137, dá para colocar na tela? Vamos ler, queridos. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Pois aqueles que nos levaram cativos
nos pediam canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós um dos cânticos de Sião. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Volta para o versículo 1, fazendo favor. Aqui nós percebemos, queridos, exatamente a situação do povo de Deus quando estava cativo na Babilônia como escravo. É um símbolo, queridos, de todos aqueles que se distanciam de Deus e vão para uma vida longe dos princípios e valores da palavra do Senhor. Primeira coisa que nós percebemos, as margens dos rios de Babilônia, a Bíblia diz que eles choravam, assentavam-se próximo ao rio e choravam, lembrando-se de Sião. A primeira característica daqueles que escolhem o mundo, queridos, é a realidade de um lamento e um choro em um cativeiro babilônico, com saudades de Sião. Sião é o símbolo da presença de Deus, do lugar da presença de Deus, como que um vazio existencial tomasse o coração daquela pessoa. Parece, queridos, que as propostas que nós percebemos mundo afora, elas parecem apetitosas, elas parecem boas demais, mas apenas a princípio são boas. Nós já percebemos que ao longo da vida, tudo aquilo que parece bom demais vai perdendo o sabor, vai perdendo a significância, e a verdade é que vai se tornando insignificante. E exatamente o que o texto vai mostrando aqui, queridos, tão distantes de Deus, a vida começa a se envolver com lamento, choro e dor. Distantes, sentindo-se vazios, ausentes, fora de um plano que Deus tem pra gente. A gente pode lembrar do filho pródigo nessa história aqui também, né? Distante da casa do pai, pensando que podia desfrutar de muitas coisas boas, é tudo passageiro, tudo passageiro. E aí quando entendemos o real propósito das coisas e damos conta de quanto falhamos, aquele filho entende, não há lugar melhor do que a casa do Pai. Não há lugar melhor, queridos, para estarmos do que a presença de Deus. Nada nessa vida se compara a estar com Deus, a estar na presença de Deus e a viver uma vida assim, ó, lado a lado com o Espírito Santo de Deus. No versículo 2, olha o que nós percebemos: nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Imagina um povo festivo, um povo alegre, um povo que a Bíblia diz que quando adorava o Senhor, outras nações escutavam e tremiam de medo. Agora, distantes, cativos em Babilônia, eles penduram suas harpas nos salgueiros porque já não tem mais ânimo, já não tem mais vontade. Eu quero dizer, queridos, que esse texto nos mostra claramente o desânimo e a falta de forças para desenvolver os dons e talentos que envolvem as pessoas que estão distantes de Deus. Você vê classicamente aquela pessoa que estava sempre animada, disposta a dar o seu melhor, a oferecer o seu melhor ao Senhor, às pessoas que Deus colocava no seu caminho, a desenvolver seus dons, seus talentos. Quando se distanciam da presença de Deus, vão começando a perceber que vão ficando desanimados, sem ânimo, sem vontade. E quando não ocupamos o nosso tempo de forma prática para glorificar o Senhor, outras coisas passam a ocupar o nosso lugar. O lugar daquilo que fazíamos para Deus. Pensamentos de dúvida, de incerteza, questionamentos e tantas coisas. Mas talvez uma das coisas mais impactantes é que passamos a perder a nossa perspectiva
de missão e propósito em Deus. Versículo 3 diz assim, olha, os nossos opressores, aqueles que levaram cativos, nos pediam o quê? Canções. Era uma oportunidade de eles fazerem o quê? Adorar ao Senhor. Mas eles não conseguiam. Percebe aqui, queridos, que distantes de Deus, distantes da presença de Deus, nós nos envolvemos de tal forma em uma situação de vida que perdemos inclusive a perspectiva de usar os nossos dons e talentos a favor do reino de Deus e das pessoas, para que elas sejam abençoadas, para que elas sejam restauradas, para que vida seja gerada através de nós, o desejo do Senhor. Mas eu quero dizer que é muito, muito diferente quando nós estamos com o Senhor. A Bíblia diz que por 70 anos o povo ficou cativo em Babilônia. Mas chegou o dia deles viverem uma restauração. E não há choro que dure para sempre, né? A palavra diz, o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Nós podemos classicamente entender que Salmos 126 nos remonta a história de um povo voltando para casa, quando são restaurados. Vamos lá? Vamos para esse texto, Salmo 126, por favor. Nós vamos falar sobre a força da restauração espiritual. Olha o que a palavra nos diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. É assim, queridos, quando o Senhor restaura a nossa sorte. É verdade, quando estamos distantes, lamentamos, choramos, ficamos desanimados, distantes do Senhor, distantes de uma perspectiva de vida. Mas quando o Senhor restaura a nossa sorte, quando nós voltamos para o Senhor, ou quando permanecemos em Deus, a perspectiva de vida é diferente, amém? Aqui a palavra nos ensina claramente, a restauração espiritual é como um sonho, nos conduz a um sentimento pleno de alegria e de contentamento. Como que é ficar como os que sonham? Quantas vezes nós nos deparamos com situações, nós falamos assim: eu estou aqui sonhando, acordado, não é? E deslumbrando e vislumbrando talvez situações que almejamos que aconteça, situações que talvez pareçam impossível para a gente. Quando ficamos como os que sonham, é como nós podemos ter a capacidade de trazer a alegria e o contentamento constantemente no nosso coração e seguir em frente. Deus não nos fez para viver lamentando. Deus não nos fez para viver em choro e pranto. Deus não nos criou para vivermos desanimados e colocando os nossos talentos nos salgueiros. Deus não nos fez para estarmos distantes da perspectiva de vida e missão que Ele tem para a gente. Pelo contrário, Deus nos estabeleceu nesse tempo para vivermos como os que sonham, que os nossos lábios se encham de um novo cântico, de adoração a Ele, de celebração a Ele, porque nós sabemos quem nós temos crido e sabemos que Ele é fiel para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, através do seu poder que opera em nós. Deus restaura a sua sorte.
Deus restaura a minha sorte, Deus restaura a nossa situação. Eu quero dizer, queridos, nessa noite, que Deus tem restauração espiritual para mim, para você. Deus tem fortalecimento espiritual para todo aquele que clame a Ele e se coloca em posição na sua presença. Mas não se engane, uma vida de restauração espiritual não está isenta de dificuldades e adversidades. O texto continua dizendo, passa para a gente por favor, versículo número 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Versículo 5. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Versículo de número 6. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. O que isso nos ensina, queridos? Nos ensina que a vida cristã restaurada em Deus não está isenta de adversidades, mas nos ensina a apreciar a viagem rumo à vida eterna, semeando, se necessário, chorando diante das adversidades, entendendo, Deus tem um propósito para a minha vida, Deus tem um plano para a minha vida, nada acontece por acaso. Eu posso passar por momentos difíceis, eu posso passar por momentos desafiadores, mas o Senhor está comigo, semeando, chorando, voltarão com os feixes em suas mãos e com júbilo nos seus lábios. Quando nós temos uma vida com o Senhor, eu quero dizer, queridos, nem sempre é fácil, nem sempre viveremos as coisas na sua totalidade, o que queremos, mas eu quero dizer para você, desfrutamos da jornada da vida, desfrutamos dessa jornada que até quando? Até Jesus voltar. Queridos, que possamos clamar, Maranata, ora vem Senhor Jesus, mas até lá, sigamos em frente, confiantes no Senhor, confiantes na sua presença, fortalecidos em Deus e contentes, porque sabemos que mesmo semeando em lágrimas, breve colheremos os frutos, em especial o grande fruto que Deus tem para a gente, que é a vida eterna guardada em Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça e que essa palavra encha o seu coração de esperança e todos possamos sair dessa noite como os que sonham. Amém? Vamos adorar o Senhor, vamos ficar de pé. Quero convidar